Olá, pessoal. Nossa leitura dessa semana está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 32. Amém? E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora. E mandando a multidão embora, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: Ó pequena fé, por que tu duvidastes? E ele, subindo ao barco, o vento cessou. Amém? Essa passagem, ela nos mostra que Jesus, ele tem controle de todas as coisas. Existem algumas tempestades na vida que ele permite que a gente entre, porque ele tem um propósito, mas ele sabe como agir, ele sabe a hora certa dele agir, né? A gente observa que naquele momento Jesus tinha acabado de fazer um milagre, o milagre da multiplicação dos peixes, mas ele ordenou que os discípulos fossem para o outro lado, mas que eles não... E ele pediu que eles fossem sozinhos. Naquele momento, Jesus ficou ali despedindo a multidão e depois foi orar. Por quê? Porque Jesus sabia que eles precisavam estar só. Eles entraram naquele barco e ali começou uma tempestade. Eles já tinham passado por outras tempestades antes, né? Outras tempestades. Mas nas outras, Jesus estava dentro do barco, né? É bem mais simples a gente passar por uma tempestade quando a gente está vendo a solução ali, que a gente já sabe o que é que vai acontecer, porque Jesus estando ali dentro do barco, eles viam Jesus na proa. O que é que acontece? Jesus ali só mandou cessar a tempestade e eles ficaram admirados e perguntaram: quem és tu que manda no vento e no mar, né? Nosso Deus é maravilhoso, Jesus pode todas as coisas, né? Mas naquele momento Jesus não queria estar ali, ele queria que eles tivessem outro tipo de experiência. E assim é na nossa vida. Às vezes a gente está passando numa tempestade e a gente quer que Jesus esteja ali, e quando a gente não vê, quando os nossos olhos não vê, a gente pensa que ele não está, mesmo não devendo ser desse modo, né? Porque a nossa fé deveria ser forte bastante para enxergar, saber que a mão de Deus não está encolhida, que não possa nos socorrer, e que ele vai nos socorrer, só que ele tem um momento certo para fazer. Enquanto todos desesperados, porque Jesus não estava dentro do barco, nesse momento ele surpreende e ele vem do lugar mais improvável, caminhando sobre as águas. Olha, eu fico assim imaginando, maravilhada. Essa cena deve ser muito linda ali, Jesus vindo, caminhando sobre as águas, como se estivesse andando, sabe? Como a gente vê as pessoas andando no chão. Ele é muito poderoso e é assim que ele age nas nossas vidas. Ele permite tempestade. A gente às vezes não vê as coisas acontecer porque a gente só espera que aconteça da maneira mais provável possível, né? Mas Jesus tem a forma dele agir, sabe? A nossa fé não pode ser pequena. Precisamos apenas crer que ele faz o impossível acontecer, né? Assim aconteceu com Marta e Maria, quando Lázaro morreu, que Jesus chegou, ele já tinha morrido. Elas olharam para Jesus e disseram: Mestre, se tivesse chegado antes, Lázaro não haveria morrido.
Mas naquele momento, Jesus, o que elas queriam era a cura, né? Elas pensaram pequeno, só pensavam que Jesus tinha que curar Lázaro. Mas só que os planos de Deus são perfeitos. Naquele momento não era para acontecer cura, era para acontecer ressurreição. E Jesus chegou lá no tempo certo e ressuscitou, sabe? Ele já estava morto, mas Jesus foi lá e fez as coisas acontecer. Ele viveu novamente. É a coisa mais improvável, mais impossível que existe aos olhos dos homens, né? Então não tenha medo do que você está passando. Às vezes a gente não enxerga Jesus ali dentro do barco, no meio da nossa tempestade, mas os olhos dele sempre estão nos vendo. Ele sempre está olhando para a gente, né? Jesus coloca a gente dentro de uma tempestade, né? É só para ser cumprido os planos de Deus. O que é que Deus quer para a nossa vida? Ele quer que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, quando caminhou sobre essa terra, né? Então, naquele tempo, os discípulos eles já estavam sendo preparados para continuar a fazer o que Jesus estava fazendo, né? Quando estava aqui, os discípulos estavam sendo preparados para isso, por isso que eles passavam pelas tempestades, para poder ter sua fé fortalecida, para poder ter sua estrutura moldada. A gente pega e vê lá no episódio, né, do vaso e do oleiro, o profeta foi chamado por Jesus, ele teve medo, ele achava que não foi chamado por Deus, ele pensava que não poderia cumprir o que Deus tinha para ele. Mas o que foi que aconteceu naquele momento? Ele foi chamado lá em uma olaria, foi levado e foi mostrado para ele como é o processo de um vaso, né? Que nós somos os vasos de Deus. Então, um vaso, para ser usado, precisa passar pelo processo. Naquele momento ali, o barro é quebrado, o barro é amassado, o barro é molhado, o barro é moldado, e aquilo ali são momentos de dor, né? E ali também existe um momento, depois que o vaso está pronto, ele tem que ser colocado dentro da fornalha, que é para poder aquecer e ele ser finalizado. E preste atenção que também nesse momento o vaso não está mais na mão do oleiro, né? Ele é colocado dentro do forno. E naquele momento ali, o oleiro também, que é Jesus, né? Ele não está mais junto da gente, ele está fora. Mas também os olhos deles estão sempre olhando. Ele sabe o que é que está acontecendo na nossa vida, né? A gente vê que naquele momento, a fé deles, quando eles viram aquele homem caminhando sobre o mar, eles achavam pensaram logo os discípulos, é um fantasma, é um espírito, sabe? Porque a fé deles ainda é pouca. Naquele momento eles deveriam estar desesperados, já deveriam ter se perguntado por que é que Jesus não está aqui com a gente, porque ele nos abandonou nesse momento, né? Mas lá vem, foi algo tão forte que eles não acreditaram, preferiram acreditar que era um espírito a ver que era Jesus, né? E naquele momento Pedro, ainda eles duvidaram, Pedro veio e duvidou, se és tu realmente, permite que eu ande contigo por cima, sobre as águas, né? Naquele momento, quando ele foi, ele ainda conseguiu caminhar um pouco, porque o vento estava contrário, mas mesmo o vento contrário, enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas, mas em pouco tempo ele começou a submergir. Por quê? Porque ele parou de olhar para Jesus e ele começou a olhar para a tempestade, né? Mas mesmo ele caindo, naquele momento ele pediu socorro para Jesus. Jesus pegou ali na mão dele e puxou, né? Repreendeu, porque ele deveria ter tido fé que ali era Jesus e que com Jesus ele poderia qualquer coisa, até mesmo andar sobre as águas. Mas mesmo assim Jesus não desamparou, pegou na mão dele, entrou no barco e naquele momento a tempestade parou, né? A gente observa também que Jesus poderia ter primeiro acalmado a tempestade e depois caminhado sobre as águas, mas ele não fez isso.
Ele andou sobre as águas e no meio da tempestade, né? Ali os discípulos precisavam ter uma experiência diferente com Jesus, eles tinham que conhecer o verdadeiro poder de Jesus, né? Que é o poder do nosso Deus. E naquele momento eles creram e tudo deu certo. Então, eu creio que você também deve estar passando por uma tempestade. Mas mesmo se você não estiver enxergando Jesus no meio da sua tempestade, pode ter certeza que os olhos dele estão voltados para você, sabe? No momento certo ele vai agir. Jesus não age no momento que a gente quer, da forma que a gente quer. É do jeito que ele sabe que vai dar certo, é do jeito que ele quer. Ele sabe como fazer, ele sabe como fazer. E eu lhe digo uma coisa, quando a gente está caminhando com Jesus, a gente passa no meio de qualquer tempestade e pode ter certeza que depois que passa, a gente vê o sol brilhar, a gente vê as coisas acontecerem, sabe? Então, continue confiando no Senhor, mas não creia só no que seus olhos possam ver. Creia no impossível, porque Deus, porque Jesus, eles fazem o impossível acontecer. Amém?